Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui hoje para fazer uma formação sobre a universidade e para embasar, para encaminhar a discussão, nós decidimos fazer um repasso histórico mesmo da universidade no Brasil. E é interessante, assim, nesse primeiro momento, falar que durante o Brasil colonial nós não tínhamos universidade aqui. É muito curioso que as pessoas chamavam, a elite, né, chamavam as pessoas, os portugueses que nasciam aqui, eles não eram denominados brasileiros. E isso é uma coisa que nos ajuda muito também a ver as questões estruturais que nós temos hoje em dia na universidade, como o problema com a privatização, com o elitismo e vários outros. As pessoas que nasciam aqui no Brasil, os portugueses nascidos no Brasil, como eram chamados, iam estudar em Coimbra, que era a única universidade de Portugal e das demais colônias. A elite sempre que chegava na cidade ia para Portugal e lá realizava seus cursos de medicina, direito, esses cursos mais administrativos também, mais essenciais, e voltavam para cá já com essa mentalidade europeia, essa mentalidade mesmo elitista, e seguiam a vida assim. E isso durou muito tempo, fazendo um paralelo, por exemplo, também com a colonização espanhola, que aconteceu de uma forma bem diferente. Tanto é que eles já tinham universidades institucionalizadas durante o período da colônia, e no Brasil nós não tínhamos isso. A primeira universidade no Brasil só vai surgir, até um baque assim, lá para 1920. Ou seja, é uma instituição muito recente aqui no nosso país. E as razões para ser algo tão recente é justamente essa. Como aqui no Brasil nunca nada foi pensado em ser um local independente de Portugal. Sempre foi pensado como uma colônia mesmo. As pessoas que nasceram aqui iam estudar fora. Mesmo quando Dom Pedro chegou, quando Dom João veio para o Brasil e se instalou aqui, também não foram criadas essas instituições. O que nós tínhamos eram escolas com cursos autônomos. E essas escolas com esses cursos autônomos não eram voltados a uma produção de conhecimento nacional, ou até mesmo territorial, né? Porque não existia o Brasil como nós conhecemos hoje em dia. E esses cursos, eles eram focados da defesa militar do território, ou seja, sabe essas escolas que a gente vê? Escola da Aeronáutica, Escola da Marinha, tinham esses cursos, além de outros que são áreas muito básicas, como o de medicina, que foram criados de direito, mas sempre eram coisas isoladas, não eram juntos em uma instituição, como nós conhecemos por universidade. E também é interessante falar sobre a universidade, que as universidades, como um todo, são uma criação ocidental e mantém essa tradição até hoje. E isso bate muito de frente com a questão da democratização universitária, porque o conhecimento, quando é baseado em um pressuposto de determinado lugar e sendo feito assim tradicionalmente, como um conhecimento europeu, ocidental, gera muitos embates quando nós tentamos pensar muito nessa questão de democratização, porque o conhecimento que as pessoas geram, que as culturas geraram da América Latina ou na Ásia, não são contempladas por essa forma de se pensar a educação ou a pesquisa. Vai muito de um conflito. E isso contribui muito para essa questão da invisibilidade que nós temos das nossas culturas mesmo, da cultura da América Latina e da Ásia, da cultura do mundo que foge da Europa. E também, como eu disse antes, né, a primeira universidade no Brasil surge em 1920, que é a Universidade do Rio de Janeiro. E é muito interessante porque também sempre teve uma disputa em relação ao projeto ideal de uma universidade. Tinham dois grupos principais, que era um grupo liderado por católicos, que pensava muito nessa questão não de gerar um conhecimento autônomo, mas de moralizar a nação e tentar manter as estruturas do jeito que elas estavam. E também tem outro grupo, que é um grupo de professores da Escola Politécnica, que é engenheiro, esse pessoal bem de exatas, assim, eles tinham uma ênfase em formar uma elite, e vamos se atentar nessa questão, nessa palavra, elite, para pensar o Brasil, para pensar as questões. Nunca foi debatido, até esse momento, a questão da democratização do ensino, de abarcar as pessoas pobres, ou também
as pessoas negras nesses espaços. Sempre é tudo pensado em volta das elites, que também nos leva a pensar nessa questão da dificuldade que essas classes têm de adentrar esses espaços. E também, devido a esses dois grupos que tinham um poder muito forte, o grupo liderado por católicos e o grupo liderado por professores, tentaram fazer algumas reformas, mas devido ao caráter conciliatório que eles tinham, não eram feitas muitas coisas, muitos avanços. Então, o próprio projeto de universidade no Brasil nunca foi algo muito, como eu posso dizer, nunca foi algo muito direto ou algo que tivesse um objetivo muito forte. Sempre nessa questão de tentar agradar todos os lados e acontece que não tem um embasamento muito forte que as instituições devam seguir ou tinham que seguir nesse período da década de 20, 40. E também uma coisa que o texto mostra que é muito interessante, que é a criação das grandes universidades de hoje, principalmente a USP, falando mais especificamente da USP, não foram espaços criados, não foram universidades criadas com o intuito de popularizar o conhecimento ou de produzir um conhecimento brasileiro. Essas coisas sempre estão muito relacionadas com a questão da hegemonia política. A USP foi criada por isso, foi criada em 1934, se eu não me engano, com o objetivo de reconquistar a hegemonia política do estado de São Paulo, porque antes desse período nós tivemos a questão da política do café com leite, que centralizava o poder político entre Minas Gerais e São Paulo. Também tem a questão econômica, que a região sudeste dominou muito no século XIX, no século XX, através da produção de café e açúcar e essas coisas. Eu tenho muito tempo ainda? Ah, tá. Então, e também, Nath, se você quiser me cortar, tá? Se eu for entrar em alguma parte que você pensou em falar, você pode falar, não tem problema. E também, agora, continuando, depois da década de 30, o Brasil sofreu com a primeira onda de expansão das universidades. E por incrível que pareça, ela aconteceu no cenário populista que foi depois de Getúlio Vargas. Em 1945, nós tínhamos 5 instituições universitárias no Brasil, e em 64, o ano do golpe, nós tínhamos 37 universidades. E também é importante dizer que aí a privatização começa a ganhar um espaço muito forte, porque a demanda era muito grande, a demanda de pessoas, né, a população no Brasil demandava esse tipo de coisa, e também por uma questão de desenvolvimento, porque esse período também foi marcado muito por políticas desenvolvimentistas, acho que está certa essa palavra. Então, sempre foi muito marcante nesse período. Então, aí começam a surgir muitas instituições financiadas pelo setor privado, que, no geral, não tem a mesma estrutura que as universidades públicas e que, normalmente, não tem uma área de pesquisa muito boa. Tanto é que, se nós formos comparar a produção de conhecimento reconhecido de universidades públicas e de universidades privadas, é um número gritante. Nós podemos contar nos dedos as universidades privadas que são muito reconhecidas no Brasil, no Brasil, né? Mas principalmente no Brasil, não conheço muito o cenário internacional. E também, com essa democratização, com essa expansão da privatização, também surgem muitos grupos, como a UNE, que começam a repensar esse modelo de universidade e começam também a caminhar e a fazer alguns grupos de estudo que tinham como propósito reivindicar melhorias para essas universidades. Também isso é bom de falar, porque nós percebemos que as coisas que nós pedimos hoje, o que nós lutamos por hoje, como democratização da universidade, como o acesso da população pobre à universidade, não necessariamente no sentido de estudar, mas também nessa relação da extensão, em abrir mesmo para o povo, como os hospitais universitários serem abertos para o povo, ambientes de estudo, escolas, essas coisas.
Essa luta que nós movemos agora não é recente, é uma coisa que acontece há décadas e décadas. Também, em 1961, acontece o primeiro Seminário Nacional de Reforma Universitária, que foi puxado pela UNE, que reivindicava justamente isso, a democratização das universidades em todos os seus níveis. E foi muito interessante isso ter acontecido, esse seminário e os que vão se seguir, porque o governo, nessa época, ele ficou num impasse muito grande, porque as instituições universitárias e os estudantes, eles apoiavam, não tinha uma cisão como nós temos agora, com o Bolsonaro sendo contra as universidades. As universidades e o governo da época, eles eram mais ligados do que hoje, porque aquela questão conciliatória que a gente sempre tem, né? A universidade ajudava, tinha uma força de influência muito forte e também ajudava a manter o governo no poder. Então, algumas mudanças foram feitas, mas isso aconteceu em 1961, mais ou menos. 3 anos depois, a gente chega no fatídico ano do golpe militar, onde começa as repressões da ditadura, seja entrando nos campos e promovendo terror, seja trocando o corpo docente, que isso é muito importante, os professores sumiam ou eram demitidos sem explicação nenhuma, e isso refletiu muito na universidade que viria, principalmente durante esse período, porque isso não aconteceu só no ano que a ditadura começou, isso aconteceu durante todo o período dela. E é isso, né, Nath? Você quer continuar? Bom, obrigado, Matheus, por iniciar o texto, né? Eu vou fazer a segunda parte da apresentação. O Matheus deu esse panorama geral aí de como as coisas aconteceram aqui no Brasil, e eu vou retomar alguns pontos do começo ao fim desse panorama, porque o Matheus deu essa apresentação geral e eu vou aprofundar um pouco nos projetos políticos para a universidade que eram apresentados durante todo esse período. Bom, como ele falou, as colônias espanholas ganharam sua independência, muitas delas já com uma universidade, que foram 24 universidades no total, com o fim da colonização, ou seja, eles não precisavam de uma independência para começar a construção da universidade. Porém, entram algumas críticas relacionadas a esse pensamento, já que no Brasil, a gente só tinha uma escola, essas escolas faziam, assim como o Matheus falou, cursos individualizados que não tinha ligação, não tinha um projeto pedagógico que incluísse esse curso com outro, enfim, igual a gente tem hoje em dia. Mas um debate que a gente tem é se a gente se vê como se a gente vê a nossa falta da universidade, na verdade, como um não desenvolvimento, ou se a gente esperava ter esse mesmo desenvolvimento como as outras colônias, no caso as espanholas, né? E com esse debate, a gente vai desenvolvendo os períodos, né? Houve a independência. No período da independência, a gente já tinha no Brasil escolas e alguns cursos superiores que, na verdade, eram vistos mais como uma forma tecnicista que suprisse a necessidade do império naquele período. E essa necessidade de fazer com que o curso superior fosse apenas uma forma de ter pessoas que cumprissem a demanda que o império necessitava, ou mesmo que a república, que no começo não era uma república, porque continuou da forma oligárquica que era, com que essas pessoas do poder conseguissem usar da universidade como uma forma para criar mão de obra para o que eles necessitassem. Então, até a questão quais cursos eram oferecidos, quantas vagas, aonde eles se encontravam, era tudo pensado de uma forma estratégica para que isso fosse utilizado na construção que precisava na época. Enfim, eu estava procurando uma frase aqui que eu achei muito legal, eu vou ver se eu anotei, mas enfim, era uma frase do Florestan Fernandes, maravilhoso, mas eu não achei. Enfim, e aqui no Brasil a gente sempre teve uma tendência, até antes da independência, né? Essa tendência de ter muitos cursos de exatas, muitos cursos de engenharia, muitos cursos militares, porque desde sempre
foi preciso uma certa segurança, já que a gente é um país muito desigual e que, mesmo quando houve lá o início da República, a independência e depois a República, a gente continuou nesse período, nesse processo ainda muito desigual, na verdade, que dura até hoje, né? Mas, enfim, e os cursos de humanas nesse processo da construção da universidade no Brasil, ele nunca foi planejado de uma forma que pudesse pensar o Brasil para os brasileiros, mas sim uma forma de domínio, sim uma forma de, como o Matheus falou, no caso de algumas universidades, a construção como uma forma de demonstrar poder, de mostrar que sim, eles têm força para fazer alguma coisa, no caso, a construção de um pensamento da elite que pudesse se formar e, enfim, não precisasse sair do Brasil para poder estudar isso. Especificamente, perto dos anos de 1920, quando surgiu a UFRJ, na Universidade do Rio de Janeiro, que a gente conhece hoje, ela era ainda uma universidade muito precária no quesito que a gente entende hoje como universidade, né, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Isso não existia, tipo, isso não era pensado. A UFRJ, que na verdade só se falava Universidade do Rio de Janeiro, ela era apenas planejada para colocar os cursos dentro de um prédio, de um mesmo prédio, e acabou. Eles não tinham ligação entre si, eles não tinham uma construção coletiva, eles não tinham nada. Eles só eram no mesmo prédio e isso era dominado pela universidade. Quando surgiu a USP e a UDF, que era a Universidade do Distrito Federal, houve um novo pensamento do que é a universidade. Qual o papel da universidade? O que a gente tem que fazer enquanto docente ou enquanto discente desses espaços, né? Inclusive, foram essas duas universidades que trouxeram para o Brasil o modelo moderno de universidade, que é o que a gente tem hoje. Moderno, porém, tradicional, né? E com essa mudança do cenário, houve sim muita disputa, que foi o que o Matheus falou, entre os católicos e entre os professores do ensino politécnico, que já vem lá há muito tempo, antes da independência do Brasil, porque a escola politécnica já existia, assim como as militares, né? E com essa mudança, eles começaram a pensar em como reconquistar esse espaço. Então, enquanto a UDF, Universidade do Distrito Federal, e a USP tentavam avançar no quesito, no tripé que a gente conhece, ensino, pesquisa e extensão, essas duas forças estavam sempre em atrito. Então, acabava que o que a gente queria... O que a gente não... Olha, eu me colocando no negócio. O que eles queriam enquanto tripé, que é o que a gente luta até hoje, na verdade, nunca era realmente efetivado devido a uma luta política que acabava que os católicos, sim, tinham mais forças do que esses professores, do que esses docentes da escola politécnica. E uma das frases que eu preciso achar aqui, de verdade, é quando o Florestan Fernandes fala, se eu não me engano é ele que faz essa citação, mas eu não achei aqui ainda, que a gente até hoje tem essa tendência de querer lutar sempre pelos meios jurídicos, sempre pelo meio político, sendo que a universidade ela tem uma autonomia, ela tem autonomia financeira, ela tem autonomia política, ela tem autonomia de projetos, do que ela quiser, de construir as suas coisas. E eu não vou achar a frase? Enfim. E isso acontece tanto agora como acontecia antes. Então, muitas lutas não foram ganhas ou então mesmo prosseguidas, né? Tipo, enfim, não foram desenvolvidas por querer tentar fazer dessa forma, sempre num meio jurídico, sempre num meio político, que acabava que os professores não tinham esse poder todo, já que os governantes da época, junto com a igreja, eles conseguiam, sim, rumar o Brasil para onde eles desejavam. Então, os professores meio que tentavam fazer alguma coisa, mas sempre eram impedidos pelos governantes, que, inclusive, eram formados pelas escolas tradicionais lá, católicas, blá, blá, blá. Então, não era do interesse de ninguém fazer uma revolução
na forma de como era construída uma universidade. Entrando mais no período de 40 a 50, com o fim do governo Vargas, houve sim essa expansão da universidade pública, porém as funções delas ainda não eram o que a gente pensa hoje, né? A Universidade de Filosofia, por exemplo, Filosofia e Educação, era sempre muito voltada para a formação de professores do ensino secundário, ou então formação de professores mesmo para a universidade, né? Só que acabava que o lado da pesquisa nessas áreas mais humanas, elas não ocorriam, elas sempre eram deixadas de lado. O único foco dessa construção da universidade não, dos cursos de humanas, era voltado para a formação de professores para o ensino secundário, que eu acho que hoje seria o ensino fundamental 2, que a gente tem, ensino fundamental 1 e 2. E acredito que o ensino médio também. Mas, enfim. E aí, com essa expansão das universidades, foi os dados que o Matheus deu, né? Eu vou ler aqui para vocês. As universidades chegaram a multiplicar por 7 vezes da quantidade que existia antes, então elas passaram de 500 e pouco, mais ou menos, de 300 e pouco para 500 e pouco, enquanto eu não vou lembrar o número. Aqui, ó. Passou de 293 para 564, né? Porém, não houve gente, permanência estudante naquela época não existia. Então, assim, eles abriram muitas universidades, mas continuava sendo ainda muito restrita a parte da elite. Houve também uma grande taxa de crescimento das matrículas, que subiram em 237%. Ou seja, gente pra cacete entrou na universidade. Foi, sim, um período muito produtivo. Porém, a gente não tinha os direitos garantidos em nada, né? Era uma... Entre na universidade e sobreviva do jeito que você consegue. Mas até hoje, né? Mas, enfim. E aí, com isso, o movimento estudantil começou a tentar se mobilizar para poder garantir os seus direitos. Inclusive, a reforma que teve em 68, ela já estava sendo pensada mais ou menos de 54 para frente. Já eram projetos, já eram discussões que estavam acontecendo na UNE, né, na União Nacional dos Estudantes, que existe até hoje. E com a UNE foram feitos 3 seminários. Em cada seminário foi pensado algumas das propostas para fazer uma reforma universitária. Muitas pessoas participaram desse seminário. Foi reconhecida a necessidade, sim, de fazer uma reforma, era preciso fazer isso, porém, até então, nenhum governante optou por fazer, porque sabia que isso abriria para a democratização do ensino, que no caso seria as extensões. Extensão, naquela época, era apenas... Uma das medidas, inclusive, que existia, era de você deixar 10% das vagas disponíveis para quem quisesse assistir a aula sem estar matriculado, uma pessoa que não era da universidade, e isso era considerado extensão. Não era nada pensado numa ação solidária com a população, não era pensado em uma forma de realmente levar o conhecimento da universidade para a população, para a comunidade. E uma das medidas que a UNE tentou colocar com a reforma universitária era essa questão da expansão, da extensão. Era a questão da extensão, era a questão da melhoria dos salários dos professores. Eles também queriam que fosse acrescentado departamento nos cursos, né, para poder ter uma melhor desenvoltura das demandas que existiam. Enfim, entre outras medidas. Com o golpe de 64, foi começado a ser pensado se isso iria acontecer, se existiria a necessidade de uma reforma. E aí, nisso, os militares se viram meio que numa encruzilhada, porque, de um lado, eles precisariam fazer uma reforma
universitária pensando no desenvolvimento do Brasil, pensando no desenvolvimento nacionalista, daqueles que não eram nacionalistas, porque comento daqui a pouco. Enfim, nesse movimento nacionalista que eles tinham para desenvolver indústria, para desenvolver fábrica e tal. E entre elas, entre um dos desejos, era a questão da indústria nuclear, que eles queriam muito implantar, só que não existia pessoas suficientes para conseguir desenvolver isso aqui no Brasil. Então, eles precisavam da reforma universitária. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que, ao fazer isso, eles eles perderiam um pouco do controle, eles perderiam um pouco da imposição que eles tinham na época, né? E esse era o mesmo pensamento dos governantes anteriores. Os militares só foram mais radicais, né? Porque eles perseguiram, eles expulsaram pessoas, eles sumiram com pessoas, o que os outros governantes não fizeram. Mas eles também tinham esse medo de perder o controle. E aí foi criado um grupo de trabalho para pensar na reforma. Só para vocês entenderem, já existia um documento, já estava tudo pensado, estava tudo pronto. Aí os militares pensaram, bom, como a gente pode cumprir essa demanda que está surgindo agora dos estudantes e blá, blá, blá. Porque, apesar de militares, eles ainda tinham um certo diálogo com a universidade, mas era tudo pela questão de poder, né? E aí, tentando evitar as mobilizações de rua e tudo mais, eles pensaram em criar um GT para estudar esse plano da reforma universitária. Foi criado o GT, foi criado um relatório final, onde algumas medidas foram aprovadas. Alguns dos pontos levados pela Uni foram aprovados, que são eles: o sistema departamental, que é a questão do departamento por curso, o vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina. E também, além disso, a carreira do magistério e a pós-graduação. Então, esses direitos foram garantidos, que já era de uma luta de antes do governo militar, que já estava pronto, porém foi aprovado no governo deles. Claro que pela necessidade de demanda que eles tinham em construir algumas coisas aqui no Brasil relacionadas à indústria, à energia nuclear e tudo mais, e não tinha profissionais formados nessa área. Porém, uma coisa que a gente precisa entender é que eles não fizeram, eu estou reforçando isso muito, eles não fizeram isso por uma pura caridade à Uni, aos estudantes e à universidade. Por quê? O que acontece? Eita, meu Deus, eu vou passar porque ainda tem outro texto. Mas beleza, eu vou terminar esses 2 minutinhos. Enquanto a Uni pensava em fazer um projeto que fosse revolucionário no quesito da construção da universidade, os militares pegaram esse plano para usar de uma forma racional, que seria essa forma de conseguir demanda a partir da oferta de cursos. Uma das coisas que aconteceu com a questão do vestibular é que eles começaram a medir a questão de vagas. Olha só. E aí as vagas eram principalmente para os cursos que exigia a demanda de construção civil, construção naval, e aí coisa nuclear e tudo mais. Então as vagas eram mais voltadas para isso. Enfim, então o que a gente pode concluir desse movimento da universidade é que ele nunca foi pensado numa construção para que fosse democratizado, para que fosse acessível, para que fosse revolucionário, para que fosse uma forma de mandar conhecimento para a sociedade. Até o governo militar, as demandas da universidade eram pensadas. Isso desde lá do Império até o governo militar. A universidade brasileira foi criada como uma forma de controle, como uma forma de controle do pensamento, de controle das demandas que o Brasil exigia e também de um controle social para que a gente não conseguisse chegar onde eles queriam, que no caso seria o acesso à educação. Eu encerro esse texto, eu vou fazer agora só um breve comentário sobre o movimento estudantil revolucionário, que é um texto que eu mandei aqui para vocês por link, né, que é do Ernest Mendel, acho que é assim que fala. Enfim, eu separei alguns trechos que eu achei bem interessante e vou começar a explicação desse texto.
Assim como aqui no Brasil, o movimento estudantil sempre foi contrário às medidas que apareciam no governo. Eles poderiam, por ser pessoas de elite e tudo mais, eles poderiam não ser completamente contrários a algumas questões que hoje a gente aborda, como acessibilidade, permanência estudantil, blá blá blá, coisas do tipo. Mas eles eram contrários a medidas imperialistas, a medidas colonialistas, a medidas de intervenção. Então, existia sim um caráter revolucionário já aqui no movimento estudantil brasileiro. Porém, esse texto ele trata do movimento estudantil principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha e da França. Então, o que a gente pode tirar desse texto, aplicando ele para o que a gente passa, é que a construção do movimento estudantil ela deve ser baseada numa teoria e numa prática. A gente não tem como construir alguma coisa sem pensar numa teoria, sem pensar num caminho, num plano. A gente também não vai conseguir fazer tudo só pensando na teoria, mas também não vai conseguir fazer tudo só pensando na ação. Inclusive, isso é um motivo da gente ter formação aqui hoje. E, enfim, o que eu posso acrescentar desse texto é que, por exemplo, o movimento estudantil da França, ele era contrário às medidas que o governo tinha, por exemplo, com a questão dos argelinos. Enquanto o governo estava lá tentando ferrar argelino e matou e genocídio e tudo mais, o movimento estudantil francês estava lutando ao lado dos argelinos. Eles estavam construindo um movimento contrário ao próprio governo. E isso porque eles tinham uma medida, né, de teoria e prática. E com essas ocasiões, principalmente pensadas, porque assim, o movimento estudantil desses outros países, eles pensavam muito em como ajudar o terceiro mundo. Brasil, Argentina, a própria Argélia, e pensavam em alguns países da África e tudo mais. E aí na questão da África e na questão da Argélia, e também dos países aqui da América do Sul, esse movimento estudantil começou a refletir sobre imperialismo e colonialismo. E aí que a gente percebe que realmente não tem como a gente fazer um movimento estudantil, a gente não tem como fazer um movimento político sem pensar em todas as questões que abarcam tanto o nosso país quanto outros que a gente acaba afetando. Porque é aquela coisa, né? Noruega é revolucionária lá, eles são super social-democratas, parabéns, muito bom, beleza, mas estão usando outros países para colocar indústria e poluir, estão usando de outros países como forma de exploração, e aí o movimento revolucionário francês e alemão começaram a perceber esse tipo de coisa, começaram a perceber que não adiantava só você ser solidário a esses países, você tinha que ser contrário às medidas do seu próprio país. Porque assim, sem isso você não ia conseguir construir, você não ia conseguir realmente sanar um problema. E aí, além desse caráter contrário às medidas que a nação deles tinha com outra, tinha também a questão do autoritarismo, né? A Alemanha, por exemplo, era um país com uma tradição familiar muito forte, onde respeita pai acima de tudo, e é aquela questão de fala e você cala a boca e tudo mais. E aí, desse caráter já de uma repressão familiar, ao entrar na universidade, esses jovens que entravam lá, eles já entravam com esse pensamento da repressão, eles já estavam cansados disso, eles já não queriam mais esse tipo de construção para as próximas gerações. E aí esse é outro motivo para a construção do movimento estudantil alemão. Eles eram contrários ao modelo de universidade devido ao autoritarismo que existia dentro delas. Era tudo mandado muito de cima para baixo, quem está em cima manda, quem está embaixo aceita. E eles começaram a tentar fazer uma reformulação desse movimento, dessa construção de universidade. E aí, com isso, eu tirei uma frase aqui muito legal, que eu vou ler agora, que é a questão do porquê existe a revolta do movimento estudantil. E aí, um carinha agora que eu esqueci o nome, deu que um dos motivos... Bruna, eu não sei quanto tempo eu passei, mas me acrescenta mais 3 minutinhos, eu já tô acabando. Um cara que eu não lembro o nome, falou que é uma questão material.
E não uma questão material de ter acesso a um iPhone, de ter acesso a uma casa construída e montada para você. Não, é uma questão de como você se vê atuando nesse espaço. Porque a gente não fica na universidade 1 ano, a gente não fica na universidade 6 meses. A gente tem parte da nossa vida construída na universidade. Isso só da graduação. Fora pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, enfim. E aí uma frase que ele falou, essa aqui que eu vou ler agora, abro aspas. São essencialmente materiais, os motivos. Não porque as condições de vida sejam insuficientes, não por serem maltratados como eram os operários do século XIX, mas socialmente criamos uma espécie de proletariado das universidades, que não tem nenhum direito de participar na elaboração de seus programas, nenhum direito para, pelo menos, codeterminar a sua própria existência durante os 4, 5 ou 6 anos que passa pela universidade. E aí eu achei essa frase, assim, completamente maravilhosa, porque é esse o motivo de existir um movimento estudantil. A gente está aqui não só para ficar debatendo que um professor fez alguma coisa chata, ou porque a Unifesp quer mudar o nome do nosso evento. É mais do que isso. A gente está aqui no movimento estudantil, que é o CAEL, que são outras centros acadêmicos, que é a UNE, que é a UEE, que são vários espaços do movimento estudantil. Ele existe porque a gente quer construir alguma coisa, porque a gente quer fazer desse espaço um lugar habitável para os estudantes, e não um lugar onde gere depressão, onde gere casos de suicídio, onde gere pessoas que têm que largar a universidade porque não tem condição de trabalhar e estudar, porque a faculdade exige muito, ou então que não tem condição de morar no lugar onde é a faculdade, porque é caro, porque é difícil acesso, porque não tem dinheiro, porque não tem moradia estudantil. Então a gente está fazendo a construção desse movimento estudantil pelos mesmos motivos que era feito antigamente. Não temos condições materiais, não temos direito de ter decisões sobre os nossos próprios espaços, nem, por exemplo, para criar um evento e colocar o nome que a gente quer. Então, assim, era isso que eu acho que dá para tirar desse texto. A gente pode construir muitas coisas, portanto que a gente saiba misturar, mesclar, medir proporcionalmente a questão da teoria e da ação. Não dá para a gente fazer só ações explosivas e revoltosas, mas também não dá para a gente só ficar estudando teoria. Eu acho que, além disso, o que a gente pode pensar enquanto movimento estudantil revolucionário aqui no Brasil é que, mesmo nos períodos mais antidemocráticos que a gente viveu, que seria no período da ditadura militar, onde tinha perseguição, morte, tortura, censura, tudo isso, de qualquer forma, ainda existia um desejo de ouvir as universidades. Ainda existia um desejo de tentar fazer alguma coisa ali para evitar algum tipo de mobilização e tudo mais. O que hoje em dia a gente não tem. Estamos completamente largados, a Deus dará, sem nada, nenhum apoio do governo, nada, a gente não tem nada. E aí, é nesse momento que a gente tem que fazer a construção do movimento estudantil. Se antes existia uma ouvidoria, existia uma forma de entender o movimento estudantil, hoje a gente não tem mais. E a gente pode ver isso ou como a morte do movimento estudantil, porque a gente nunca vai ser ouvido se for esperar alguma coisa do governo Bolsonaro, ou então a gente pode ver isso como uma forma de união, como uma forma de construção mais coletiva, uma forma de construção um pouco mais teórica e de ação. Porque não basta a gente também esperar tudo do governo, né? Como eu falava aqui na merda da citação que eu não achei. Não adianta a gente esperar sempre do meio político para resolver. Do meio político, não esse que a gente está construindo aqui, mas do meio político, eu digo dos governantes. Não, a gente não vai conseguir ganhar tudo que a gente quer sentada numa cadeira esperando passar na Globo News que a gente conseguiu uma vitória dentro do Senado. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer a partir de luta. Isso só vai acontecer a partir de movimentações dos estudantes. A universidade pública já tem autonomia para determinar para onde vai ser o dinheiro. A universidade pública já tem autonomia para decidir quais projetos vão ter, quantas bolsas vão ser ofertadas, qual o preço do RU, se vão construir moradia estudantil ou não. Isso tudo já nos é garantido. Só tem que ser lutado porque, infelizmente, quem anda hoje na reitoria das universidades brasileiras não tem interesse nisso. Não é do interesse deles. Então, só para
concluir agora, se não é do interesse deles, basta a gente fazer a nossa própria construção, o nosso próprio movimento e exigir nossos direitos que já são garantidos, porém não são exercidos. Enfim, encerro. E aí agora a gente vai abrir para discussão, a gente tem 10 minutos, dá para fazer... Quanto que é 10 dividido por 2? Dá para fazer 5 falas de 2 minutos. Dá para fazer 5 falas de 2 minutos. E se precisar, a gente abre para mais falas. Se não, é isso. Pode ir, gente. Se inscreve. Comentem o que vocês acharam. Ou façam perguntas. Enfim, bora. Pode ir, Ana. 2 minutos. Eu acho interessante esse diálogo, porque essa construção ela não vai refletir somente aqui no nosso âmbito nacional, mas em todos aqueles países que foram ex-colônias, que são ex-colônias, né? Todos aqueles países que compartilham praticamente o mesmo histórico colonial, o mesmo histórico de repressão, e de tudo isso que a gente já está bem ciente, porque basicamente toda a história parece que é um copia e cola, né? Todo mundo compartilha as mesmas coisas. E, assim, digamos que eu não pesquise muito sobre a questão, assim, da universidade em si, mas eu gosto de estudar sobre a questão de raça mesmo. E isso, nossa, eu penso na contribuição que futuramente, né, na esperança, que tudo isso, toda essa mobilização do movimento estudantil vai ter, porque vai permitir uma integração tão surreal que, nossa, é até como difícil de imaginar isso, que finalmente essa estima, essa questão de que afeta completamente a identidade das nações, vai finalmente sair essa marca completamente colonial, essa coisa assim que fincou assim no sangue de todo mundo, na pele e no sangue, de que nasceram e vão morrer na exploração. Pode ir, Matheus. É porque, assim, a fala da Ana é muito importante, porque eu gosto sempre de tentar, quando eu estudo alguma coisa do Brasil, eu gosto sempre de tentar pesquisar esses processos em outros países, sabe? Principalmente da América Latina. E é gritante essa diferença que uma produção acadêmica de conhecimento gera na população mesmo, até no pensamento da população. Porque, sério, eu acho que vocês também sentem isso, mas o Brasil, comparado com os outros países que estão aqui à nossa volta, em relação à luta política, em relação à reivindicação de direitos, parece que, sério, tem uma distância tão grande, sabe? Esses países que, desde a época colonial, já tinham universidades, e também que esses próprios grupos que nasceram nesses países reivindicaram uma independência, não foi algo imposto e algo feito sem o conhecimento das pessoas. Isso reflete tanto, sabe, na ação política. Tipo, na Bolívia, um partido socialista ganhou por eleição, e é muito bom ver isso, e eu espero de verdade que no futuro isso aconteça aqui também, né, que as pessoas comecem a ganhar mais consciência, e uma parte dessa responsa é nossa também, né. Bora, gente. Tem mais 3 inscrições. Tá tendo baile aqui atrás. Aqui o povo tá sofrendo ao som de Raça Negra. Bem aquelas antigas, sabe? Aquelas que dá vontade de sentar no cantinho e chorar, então. Esse nível. Eu amo! Pode falar, Thay. Vocês estão me ouvindo? Ou tá muito baixo? Tá ótimo, bem. Então, eu não sei se eu não prestei atenção, mas foi lá no começo. Eu li esse texto, e eu lembro de ter falado isso, mas eu não consegui associar como a criação da USP, como eles pretendiam ganhar a hegemonia, a elite, né, pretendia ganhar a hegemonia novamente com a criação da USP. Eu não
Não peguei isso. Quer responder, Matheus? Eu posso responder. É que minha internet caiu. Se você repetir a pergunta, eu posso responder. É alguma coisa sobre a USP? Isso, eu queria entender como a elite pretendia ganhar hegemonia novamente com a criação da USP. Uhum. Então, é mais uma questão histórica, sim, porque a USP, se eu não me engano, foi criada em 1934, e antes disso tinha acontecido a questão do. Gente, vocês estão me. Travou, caiu de novo. Agora vocês estão me ouvindo? É que minha internet está desconectando. Sim, voltou. Ah, tá. Então, é que antes da criação da USP, em 1934, São Paulo perdeu um pouco o espaço político que ele manteve durante quase 2 séculos por conta do golpe do Getúlio Vargas, que, como ele era sulista e se aliou com outros grupos, deixou São Paulo um pouco de lado desse cenário assim político. Aí criaram a USP justamente por isso, para gerar um conhecimento em São Paulo que fosse promovido para as outras instâncias, mas encabeçado pela USP. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece hoje, assim, a gente pode ver esse reflexo hoje, a maioria das pessoas, por que as faculdades de medicina e de direito são tão concorridas e também tem uma oferta menor, e por que as pessoas consideram mais importantes serem feitas aqui em São Paulo, sabe? Justamente por isso, porque essa produção de conhecimento tem um poder muito grande e em âmbito nacional também, porque as pessoas precisam dessas profissões. Então, quando São Paulo pensa em criar essas áreas que são mais modernas, como, por exemplo, arquitetura, o pessoal da Escola Politécnica, em criar um centro integrado que relacionasse todas essas áreas, algo que não era visto antes, só na UDF, que não era tão grande assim, isso poderia fazer que as elites começassem a se voltar para São Paulo novamente. Entendeu? Não sei se ficou muito claro. Bom, acho que não teve nenhuma inscrição, a gente pode encerrar a formação aqui. Eu gostaria de só lembrar uma coisinha, eu vou tentar fazer tudo em 1 minuto. Durante a construção das universidades, o Capamena, ele, acho que é assim que falava o nome dele, não lembro aqui como escreve. Mas, enfim, ele construiu a Universidade do Brasil. E aí, essa Universidade do Brasil, ela foi construída juntamente com os ideais dos governantes daquela época, que seria uma forma de padronização das outras universidades. Então, eles não queriam que cada universidade tivesse seu próprio caráter e tal, não. Essa Universidade do Brasil, ela seria usada como uma forma de padronizar e colocar o dedinho no outro e falar, olha, você vai seguir isso que eu tenho. É uma coisa interessante, porque, de certa forma, isso não aconteceu, só que meio que tem isso, porque a gente também não consegue tocar, não consegue colocar nas nossas universidades tudo que a gente quer, né? A gente ainda é barrado. E eu queria terminar a reunião com essa frase que eu finalmente achei, e não era do Florestan Fernandes, eu achei outra, que é da Anísio Teixeira também, que é a seguinte: a verdadeira reforma universitária não se poderia nunca fazer de fora, pela mera imposição de atos legislativos. Uma efetiva reforma da universidade teria que nascer de dentro, pelo debate e resultante consenso do magistério, para que tivesse um impacto efetivo na mudança das práticas de gestão e especificamente educativas, desenvolvidas no seu interior. Não me parece ser essa a direção que está imprimindo as atuais políticas para o ensino superior. Ou seja, é aquilo, né? A mudança não vai vir de fora, não adianta a gente sentar aqui e esperar que Rodrigo Maia, esperar que Renan Calheiros, esperar que blá blá blá, Flávio Bolsonaro tenha empatia pela gente, mude nossa universidade. A prática tem que mudar a partir de nós.